Olá, está começando mais um ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender, aqui pelo canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Esse é um programa especial feito direto da feira e do evento Encadear aqui em São Paulo. Hoje eu estou a bordo com o Neivor Cantão, que é presidente CEO da Aurora Alimentos, um sistema formado por mais de 11 cooperativas, estabelecido há 53 anos aqui no Brasil, de origem ali no estado de Santa Catarina, né, Neivor? E que tem aí mais de 72 mil famílias, mil cooperados dentro desse sistema. Queria que você apresentasse um pouco o que é hoje o sistema Aurora de alimentos e como vocês estão espalhando aí tecnologia, estratégias e um modelo de negócio baseado no cooperativismo e que tem ganhado cada vez mais sustentabilidade. Seja bem-vindo aqui ao ABCD ESG, Neivor. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas referências que faz à nossa cooperativa central Aurora Alimentos. Como a própria razão social já determina, nós somos uma organização do sistema cooperativo e nos dedicamos a produzir alimentos. Esse é o foco da nossa atividade, nossa vocação, e produzir alimentos a partir do processamento de suínos, de frangos e de lácteos. Também agora peixe entrou no nosso portfólio e estamos, como você bem definiu, cumprindo o papel de agregar e de dar viabilidade preferencialmente aos pequenos produtores rurais que ao longo das décadas não encontravam espaço no mercado para serem autônomos, produzirem por si só e colocarem sua produção no mercado. O cooperativismo tem esse condão de juntar, unir volumes, fazer escala e buscar competitividade em um mercado que, diga-se de passagem, é bastante disputado, né? E à medida que o Brasil e o mundo têm melhores condições de consumir alimentos, os nossos empreendimentos, então, vão fazendo essa expansão que o Marcelo se referiu. Nós acreditamos muito na nossa vocação de continuarmos nosso crescimento. O cooperativismo também ele tem bons princípios a serem compartilhados com as pessoas, com as comunidades, porque o mesmo fornecedor de matéria-prima para as plantas industriais é o próprio dono do empreendimento. É um pouco complexo de se explicar isso em poucas palavras, né? Mas isso é o cooperativismo. Pessoas com os mesmos objetivos, eu diria até com as mesmas dificuldades, muitas vezes, se juntam e superam essas dificuldades, vão ao mercado e conseguem seu espaço. Então, óbvio que produzir alimentos é uma atividade muito complexa, com muitas exigências, com muitas regulações, tudo isso deve ser cumprido, mas hoje começamos no oeste catarinense, já temos plantas industriais nos 3 estados do sul e mais no estado do Mato Grosso do Sul, e estamos presentes com nossos produtos, hoje um portfólio de aproximadamente 850 itens de produtos derivados, presentes em todas as unidades da Federação Brasileira e também mais de 80 países para onde nós exportamos a nossa produção. Então é um empreendimento, como dissemos, que requer uma gestão eficaz, eficiente, moderna. Você precisa adotar, de fato, tecnologias, a todo dia elas são oferecidas, mas, acima de tudo, que envolve muito trabalho de pessoas. Falo do campo e falo também das nossas fábricas, em especial, onde nós já, no sistema Aurora, compreendendo a cooperativa central e as suas 11 cooperativas filiadas, empregamos mais de 50 mil pessoas, empregos diretos. Bom, há aí uma similaridade, uma questão conceitual, talvez filosófica até, que une as estratégias ESG e as cooperativas, né? Há uma diversidade muito grande nesse conjunto de associados, de famílias, de negócios, especialmente na área rural, onde
cada pequeno negócio, mesmo que bem pequeno, tem ali um esforço de subsistência que envolve diversas atividades simultâneas e que se integram umas nas outras, gerando uma espécie de economia circular ali dentro das próprias propriedades. Está correta essa visão? O cooperativismo talvez seja um embrião das estratégias ESG hoje no mundo? Olha, Marcelo, você toca num tema muito presente e que nós mesmos nos damos conta há pouco tempo dessa realidade, porque, como eu disse, a cooperativa tem 53 anos e a coisa foi acontecendo, né? Quando começou, não se pensava que um dia se falaria em ESG. E hoje é um tema que está presente à nossa mesa, mas eu gostaria de, retrocedendo no tempo, contar um pouco daquilo que é a essência das pessoas que compõem esse sistema, seja cooperado, especialmente os cooperados das nossas 11 cooperativas filiadas, porque a Aurora é uma central, né? As 11 cooperativas que compõem são as donas da Aurora, mas na base dessas 11 cooperativas, 72 mil produtores rurais, pequenas empresas rurais, outras médias ou até, quem sabe, alguma alcançando um status de grande. Mas mais de 80% são pequenas propriedades rurais com 15, 20 hectares de área de terra e ali precisam trabalhar intensamente esse território com mão de obra familiar, via de regra, e realizar o sonho dessas pessoas, dessas famílias, constituir, inclusive, a sucessão na propriedade, porque é preciso criar essa expectativa, senão esvazia, né? Essas regiões agrícolas, onde as cooperativas estão situadas, já tiveram uma densidade demográfica muito mais intensa do que tem hoje. Perdeu-se muita população por inviabilidade, as pessoas não tinham renda para manterem famílias, muitas vezes numerosas, nesses empreendimentos rurais. E o tempo se encarregou, então, de mostrar que era preciso deixar de ser simples produtores de grãos em pequena escala para passar a agregar valor ao grão produzido ali ou trazido de fora para produzir proteína animal. Então, se começou a introduzir plantéis suínos, plantéis de frangos, de aves, produção de leite em escala maior. Então, isso deu, ao longo dos tempos, um novo status a essa região. Mas tudo isso precisa ser feito em sintonia com a questão ambiental, é preciso que esses empreendimentos sejam, e a natureza das cooperativas já são empreendimentos sociais, e que tenha viabilidade econômica em cada uma dessas propriedades rurais. Então vieram projetos de apoio, de incentivo, eu preciso citar aqui o papel importante que teve esse projeto do encadeamento liderado pelo SEBRAE, né, feita a gestão através de convênios. Nós estamos há 23 anos implementando no campo as metodologias pregadas pelo modelo do encadeamento produtivo que foi idealizado nas oficinas do SEBRAE. E isso tem nos dado a possibilidade de hoje estarmos já iniciando um processo novo de certificação das propriedades rurais. Certificação que não é uma certificação internacional, nem tampouco contratada por quem esteja te oferecendo, mas nós mesmos, internamente, elaboramos um checklist de mais de 100 itens a que o produtor, para ser certificado, precisa atender. E isso tudo foi graças ao resgate que nós fizemos, desde a autoestima das famílias do campo, que precisavam morar com um pouco de conforto, para poder manter os filhos, as filhas interessados nesse negócio. Porque houve a época em que essa meninada foi tudo para a cidade. E voltar de que jeito? Só se tiver perspectiva de renda nessa propriedade. Pode estar o pai, a mãe, o vô lá, tudo bem, família, mas se não tiver renda, isso não acontece. Então hoje nós vivemos um novo ciclo, onde essa meninada que foi para a cidade buscou formação acadêmica, engenheiros agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas, veterinários. Esse povo está gradativamente se tornando os gestores das propriedades rurais, dessas empresas rurais. E os pais dão graças a Deus, é claro, né? Porque podem entregar
fazer a sucessão, que é o sonho. Eu costumo também contar histórias, né, de que as meninas do campo passaram a de novo casarem com os meninos do campo, que passou uma fase aí que está muito crítica nesse aspecto, né? Então é uma história muito bonita. A competição para cidades. Perfeitamente. Neivor, há uma crença de que a sustentabilidade, os programas de sustentabilidade acabam por encarecer o processo. É um desafio isso para o pequeno, para o médio produtor. Mas se encontra também hoje à disposição do cliente, do consumidor, até de topar, remunerar esse valor investido aí em processos, em modelos, em produtos ou serviços mais sustentáveis. A saída da cooperativa é uma solução para que o pequeno e o médio também possa ter acesso a esses modelos de produção mais sustentáveis? Olha, eu diria que toda empresa rural que é de um cooperado, dessas 70 e poucas mil famílias, que se dedicarem a produzir animais, por exemplo, que sejam destinados ao processamento e se transformarem em proteína animal para o consumo, indistintamente. A legislação ambiental, em primeiro lugar, não permite iniciar uma atividade dessa que não esteja enquadrada perfeitamente dentro das regras ambientais. É sabido que nós temos um dos códigos ambientais dos mais modernos do mundo. Rigorosos, né? Que impõem regras que muitas vezes até se entende que um produtor que tem uma pequena propriedade rural precisa reservar boa parte dela para a preservação. Então, dá falta aquela área que muitas vezes ele destina à preservação, mas no médio e longo prazo o retorno deve vir. Eu diria que começa-se a perceber, de fato, um reconhecimento da sociedade para quem faz a preservação. Você fala de talvez até remunerar melhor o produto, ou o consumidor lá na gôndola do supermercado estar disposto a pagar um pouquinho mais por um produto produzido em condições ambientais ideais, né? Nós apostamos muito nisso. O sistema cooperativo tem esse compromisso de fazer com que os empresários rurais busquem essa certificação que me referi anteriormente, porque ela tem essa visão. E, inclusive, o nosso sistema remunera o produtor já na entrega, na condição de matéria-prima daquilo que nós vamos processar nas nossas fábricas, um plus àquele produtor que está enquadrado dentro das regras ideais, seja ambiental, social. Quando falo em social, fica meio vago, né? O que faz um produtor rural para honrar esse S do ISG, né? O produtor rural, via de regra, mora numa comunidade interior, onde tem uma sociedade estruturada, e é uma tradição que vem de décadas, né? E nós estimulamos os nossos empresários rurais a que eles tenham uma participação ativa em todas as atividades que a comunidade deles necessite. Então lá tem ainda a escola, tem a igreja, tem outras entidades esportivas, e ele precisa estar presente, se envolvendo com essas atividades, porque ele cria um clima que para ele acaba se tornando um benefício. Então, aliado ao ambiental, o social e o lado econômico, obviamente, da governança, Marcelo, é muito importante hoje quem vai numa propriedade dessas que tem adotado essas práticas que foram trazidas dentro desse projeto do encadeamento produtivo. Você vai ver um produtor rural que tem uma escolaridade de nível primário, que a grande maioria ainda hoje, os filhos foram estudar, mas eles não. E eles já falam linguagens de contadores, porque eles sabem fazer os cálculos, o computador está lá presente, as planilhas são produzidas pelo produtor. Então ele sabe hoje, na gestão que ele recebeu orientações, ensinamentos, ele sabe falar de demonstrativo de resultados, de ativo e passivo que ele tem, enfim, uma linguagem que é própria da empresa urbana, né? Mas já está presente também na área rural. Então ele sabe se a suinocultura está dando lucro, se o frango está dando prejuízo, se a lavoura que ele fez trouxe resultados,
porque tudo na pontinha da caneta, com métodos que levam, de fato, ele a corrigir eventuais problemas que os seus negócios contêm. Bom, você está mencionando um exemplo claro de algo que antes era restrito a empresas grandes e que hoje está se disseminando em pequenos e médios negócios. Essa integração entre o grande, o pequeno e o médio, ela pode ser benéfica para ambas as partes, especialmente nessa questão de Olha, sustentabilidade? Marcelo, é a presença do ganha-ganha. O produtor, a grande empresa, vamos então dizer, a Aurora é a grande empresa que ela tem ao seu redor milhares de pequenas empresas que dependem de contratos de entrega, de produção, né? de nós cumprirmos com calendários de produção no campo, nas atividades que nós desempenhamos. Todos os 365 dias do ano tem momentos em que se aloja o pintinho de um dia e que se abate o frango com 40 e poucos dias. Todo dia acontece isso. É uma cadeia ininterrupta. Acontece o mesmo com o leitãozinho, né? Recém-nascido, é alojado e ele vai recebendo a ração, o alimento, até chegar o momento dele estar pronto para ser processado. O leite é recolhido diariamente, a vaca não tira férias, né? Então, e o ordenhador também. E o ordenhador também, a menos que ele se organize, né? Que um produtor apoie o outro. Mas sempre vai ter que ter um lado. Exatamente, mas é um pouco difícil, né? Então, essa cadeia é uma cadeia ininterrupta e o produtor precisa de alguém que receba a sua produção e a indústria precisa de alguém que lhe entregue, né? Então, é o verdadeiro ganha-ganha que precisa só ser pactuado. Quem ganha mais, quem ganha menos, isso é uma questão de mercado, né? O que importa é que nós temos a consciência que precisamos fazer justiça, né, em todos os elos da cadeia. Lá nas fábricas eu tenho os empregados que precisam ser remunerados de maneira adequada, para que eles se sintam motivados para produzir alimentos que o consumidor possa consumir com confiança, né? Veja que não se trata de produzir um automóvel. Automóvel, se não tiver bonita a cor, você não quer. Mas o alimento botou na mesa, você precisa consumir acreditando, né, que isso vai te fazer bem. Então, todos esses elos da cadeia precisam ser bem alimentados. E a remuneração justa faz parte desse alimento. Bom, vocês desenvolveram um programa desde 2016 que é o Prêmio Empreendedor Rural Cooperativista. Esse prêmio é dedicado a reconhecer os esforços desses produtores nesse sentido. Por que a opção de desenvolver um prêmio e como isso tem impactado aí nessa cadeia de valor? Marcelo, nós temos no campo, para atender todos esses produtores, mais de 500 profissionais técnicos que olham esse checklist a que eu me referi anteriormente, mas são, acima de tudo, conselheiros dos cooperados. Não são fiscais, né? Porque o produtor não gosta de ser fiscalizado. O técnico é preparado para que ele seja um conselheiro da família e ele vá apertando o parafusinho aqui, o parafusinho ali, para melhorar as condições de produção, de produtividade. E é óbvio que o produtor, eu falei que nós estimulamos, inclusive através de remunerações, plus de remuneração para quem atingir, porque dentro desse ganha-ganha, no modelo vertical de produção, existe a participação da indústria e a participação do produtor. Eu vou exemplificar para ficar mais claro isso. Um produtor de frangos, ele tem a sua propriedade, o galpão, ele entra com esse patrimônio dele e a mão de obra, energia. Mas quem fornece a ração, o pintinho, os medicamentos necessários para serem ministrados em caso de necessidade... Medicina veterinária... Isso, é a indústria que coloca isso. Então, o que acontece? A indústria tem uma expectativa de que o produtor devolva o frango pronto para o processamento com o maior peso possível, com a melhor conversão alimentar, nós chamamos. É converter a ração em proteína animal, em carne. Então, quem devolver um peso maior, ele está trazendo um resultado melhor para a indústria também. Então, são fórmulas que existem que o produtor melhor tem que ser melhor remunerado também, quem devolve o melhor produto. Isso acontece no suíno, no frango, no leite. Então, tem os incentivos que o produtor precisa ganhar. E o Prêmio Empreendedor Rural é exatamente o momento do reconhecimento a esses produtores que
seguiram melhor a orientação dos técnicos e que tiveram um desempenho melhor em seus negócios. Cada ano se faz uma grande festa. Esses produtores vêm com suas famílias, recebem prêmios, reconhecimentos, um pouco de prêmio monetário, inclusive, né? Um pouquinho de cash, que sempre faz bem, e também outros reconhecimentos. E aí se reúnem. Nesse dia se faz uma verdadeira festa, se traz autoridades, né, que têm interesse, ligação com o setor, se aproveita para ministrar palestras que sejam úteis para os próprios produtores, né? Mas o Prêmio Empreendedor Rural ele leva o nome do nosso grande fundador, Aurí Luiz Budanese, né? E é uma festa para o produtor que recebe. Ele fica eternamente grato. Bom, nós estamos mencionando muito aqui a questão da produção de proteína animal, de alimentos, e isso traz aí uma questão que é hoje de geopolítica internacional. Segurança alimentar é uma questão de harmonia social interna aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Há um ganho com as oportunidades de exportação, por exemplo, que, por meio de um sistema cooperativo, hoje o produtor consegue acessar, porque exportar aí sim demanda um esforço conjunto de uma cadeia de produção inteira e não só especificamente de um produtor, né? Marcelo, exportar é uma atividade complexa, né? Hoje, as nossas missões de clientes externos que nós recebemos, eles querem conhecer todo o processo produtivo e vão lá na propriedade rural. Já não vem muito para a nossa fábrica ou para as fábricas, porque nossos processos são certificados por certificadoras internacionais. Então, essa notícia só para o nosso cliente externo já basta. Mas ele quer saber o que o animal consumiu de ração, que produtos são colocados nessa ração, né? Que sejam de fato aceitos. A rastreabilidade do processo. Perfeitamente, é a rastreabilidade. Que sejam composições e rações aceitas pelo consumidor lá do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Europa, da Singapura, da Coreia, enfim, mais de 80 países, e cada um geralmente tem uma pequena diferença em relação à outra. Até os próprios produtores rurais, as empresas rurais, têm que ser estruturadas já quando você credencia o produtor a produzir, a gente já deixa claro, ó, você vai produzir, o teu suíno vai ser consumido pelo japonês ou pelo chinês. Então ele vai seguir aqueles rituais que não é só ritual de halal que tem na indústria de aves para o mercado muçulmano, mas também o processo produtivo lá na propriedade do campo precisa atender a exigências, né? Então o sistema cooperativo tem estado muito empenhado, acompanhando isso, para e passo. Nós nos orgulhamos de podermos estar presentes com nossos produtos nos mercados mais exigentes do mundo. E o orgulho maior ainda é do produtor rural, do pequeno produtor rural que mora lá distante das capitais, mas que o trabalho dele é valorizado pelo consumidor mais exigente do mundo. Para encerrar, a gente está chegando já ao final do nosso período aqui. Nós já atravessamos 2 anos, pouco mais, de pandemia. Não é essa a primeira crise que o setor enfrenta. Você mencionou aí um período difícil, onde se observou a saída das pessoas do campo em direção à cidade. Como é a situação hoje, depois de mais de 2 anos de pandemia? Há uma situação hoje de bem-estar? A pandemia foi um desafio, mas conseguiu ser superado aí pela união e a força do cooperativismo? Sim, Marcelo, eu quero dizer que saímos, espero que estejamos já podendo comemorar o fim da pandemia, né? Mas para nós primeiro foi um desafio podermos continuar com nossas atividades. Eu falei antes que é uma cadeia ininterrupta, não pode parar. O que nós iríamos fazer com aqueles animais alojados que estavam prontos para se transformar em alimento humano, se nós não tivéssemos encontrado o caminho para podermos prosseguir nossa atividade? Porque muitas atividades da economia foram paralisadas. E houve, num primeiro momento, a pandemia era um negócio que chegou aí que ninguém sabia como lidar com ela, né? O que é, o que não é o tal de Covid, como é que se trata, como é que se contagia, enfim. Nós tivemos algumas dificuldades num primeiro momento para discutir com as autoridades sanitárias, em especial, como faríamos para continuar nossos negócios.
Mas eu até dei ênfase antes a que nós produzimos alimentos, e os alimentos, via de regra, já são produzidos em condições de precaução, de cuidado, de higiene, né? E isso tudo já tínhamos em nossas plantas industriais. O produtor rural tinha que continuar trabalhando lá no campo, né? Tratar os bichinhos, cuidar deles, para poder fazer um dia eles se tornarem alimento. E isso tudo, houve um amplo debate com as autoridades sanitárias. É claro que dependia lá do decreto de cima para baixo, né? E tudo isso, as nossas entidades de representação, inclusive, nós sentamos com o Ministério Público do Trabalho, em especial, franqueamos nossas plantas e todo o nosso processo para que o conhecessem, porque muitas vezes quem está lá no gabinete gosta de assinar um decreto que não condiz com a realidade, né? E nós tivemos essa oportunidade de diálogo e aí nós consensamos que era, sim, necessário continuar a atividade. O que seria do consumidor se fosse ao supermercado e não encontrasse mais nada da produção do campo? Ora, seria o fim, né? Como hoje se vê aí em alguns países acontecendo a falta do alimento, né? Então nós atravessamos essa fase, eu diria assim, com novidades, com custos, inclusive, financeiros, que nós adicionamos às nossas precauções, e muitas vezes elas têm custo, né? O uso de equipamentos especiais, distanciamento das pessoas, transporte segregado. Houve N medidas novas que foram necessárias. Mas saímos do episódio, conseguimos a confiança das autoridades, inclusive, e a comemoração do consumidor, né? Talvez tenha que pagar um pouquinho mais caro, porque o custo de produção nosso também se elevou às nuvens, né? Basta olhar o preço hoje das commodities agrícolas também, que para alimentar o mundo, a concorrência, a procura acabou exigindo, né? Mas estamos sãos e salvos, vivos e trabalhando. Muito obrigado, Nivor, pela participação aqui no ABCD-ESG. Foi um prazer ouvir e conversar sobre esse tema que tem empolgado tanto. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Muito obrigado também você que acompanhou o ABCD-ESG Sustentabilidade para Empreender. Fique com a gente, canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.